nessa nossa vidinha de programação, qualquer coisa que possa nos ajudar a fazer as coisas mais rápido é sempre bem-vinda. Engraçado que, para quem não é da área de tecnologia, o trabalho de programação parece coisa de outro mundo e que tudo se faz assim, num passe de mágica, né? Plim! Doce ilusão. Por isso mesmo, alguns minutos que ganhamos no dia a dia na nossa produção faz uma grande diferença lá na frente. E aí, CDFs, tudo bem com vocês? Tá conseguindo programar sem ser interrompido toda hora? Nem sempre, né? Sem dúvida, uma das melhores atividades que te escolheu fazer na vida foi programar. É muito gostosa essa sensação de criar algo via código. O problema é que somos pessoas que gostam de produtividade. Então, para a gente otimizar o nosso trabalho e deixar ele mais produtivo, tem algumas coisinhas bem simples que nos ajudam deveras. Pois é, e são justamente essas dicas que nós pretendemos te dar hoje. Então assiste até o final para você saber se você já faz algumas delas, se tem alguma que você vai descobrir e vai te ajudar. E se tiver alguma que a gente não falou, deixa também nos comentários, né? Exato. E muitas dessas dicas a gente não vê por aí, tá? É exclusividade nossa aqui. Então bora. Acho que a gente pode começar com aquele dilema de trabalhar com 2 monitores. É melhor ou é pior? Gabriel, sua opinião, vai. Bom, depois que você acostuma, é ruim de voltar. Isso é verdade, né? Coisa boa a gente acostuma rápido, né? Essa daí é a máxima de qualquer ser humano. Então, sim, trabalhar com 2 monitores, programar com 2 monitores é muito bom. Programar ao menos com 2 monitores, porque eu já vi programador com 4, né? Programadores que usam, por exemplo, mais de um computador de uma vez. Então, isso acontece bastante. Nós aqui já somos adeptos aos 2 monitores há muito tempo. E, geralmente, a gente usa o próprio monitor do laptop. Tem gente que consegue usar só o Mac para trabalhar com aquela telinha pequenininha. Gente, eu não consigo. E olha, ergonomicamente isso é muito ruim para você, porque você usa ali só todo curvadinho, olhando para baixo. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa que a gente também vai falar ao longo aqui desse vídeo, né? Eu tô aqui com o meu laptop. Eu fico com ele trabalhando, mas eu não fico o dia inteiro. Então, nessa posição aqui na mesa, é muito difícil, né? Você, ao longo prazo, você não ter algum problema. Sim, o que eu uso é, às vezes, essa mesa nossa aqui, é daquelas mesinhas que sobem. Então, de vez em quando, para trabalhar em pé, para dar uma esparecida, fazer alguma coisa diferente, que também ajuda na produtividade, aí sim, eu trago meu note para cá e trabalho um pouquinho em pé. No geral, a gente trabalha de uma forma bem confortável, né? E eu acho que isso é preciso. Os 2 monitores a gente até utiliza de forma diferente, eu e Gabriel, né? Atualmente, eu continuo usando o meu notebook mais um monitor auxiliar. Então, ele é o meu monitor principal, que fica numa altura perfeita para eu poder trabalhar, e o Note fica sendo aquela tela que ajuda, né? É o segundo plano ali do meu monitor. Auxiliar, né? Uhum. No meu caso, eu também utilizo 2 monitores. Atualmente estou utilizando o laptop, mas também um desktop. E aí eu uso 2 monitores grandes e eu coloco na posição vertical. Isso realmente me ajuda muito. Eu já tinha feito isso em outros lugares e aderi aqui recentemente ao home office. No vertical, por exemplo, eu uso o terminal, eu posso dividir a tela em 2, colocando documentação e o terminal junto, então isso ajuda muito. Uma outra dica que é muito importante é você alternar desktops. Isso funciona com todos os sistemas, né? Dá para usar no Windows, no Linux. Então você consegue criar desktops separados. Então dessa forma você consegue, por exemplo, se você está escrevendo um texto, se você está programando, você pode separar esses desktops. No meu caso, por exemplo, 2 monitores para programação, depois eu posso ir para um outro lugar para trocar mensagens, para ler e-mails, eu posso ir para um outro desktop, aí pode ser um desktop de entretenimento, pode ter ali o Spotify, pode ter um YouTube para eu assistir. Então, isso também ajuda a você não ter distrações enquanto você está programando. Você está só com aquelas aplicações abertas para produtividade. Eu vou até contar como eu utilizo esses desktops. Então, eu deixo no desktop principal e-mail, WhatsApp, agenda, lista de tarefas, essas coisas que diariamente você tem que voltar ali para ver e que acabam atrapalhando muito na produtividade. Um segundo desktop eu utilizo ali para programação e para também escrever os roteiros. E às vezes eu tô trabalhando em alguma terceira coisa, que aí sim eu jogo para um terceiro desktop. Então, eu tenho a capacidade de usar 3 ali, sou abusada. Bom, fora isso,
disso, acho que uma boa dica de produtividade também, mesmo que você ache que não, é você ter esse ambiente confortável. Então, aqui eu e Gabriel, a gente tá cada um numa cadeira que é bem confortável, né? Nós escolhemos cadeira gamers, mas a gente sabe que tem gente que não gosta desse tipo de cadeira. O importante é ter uma cadeira que tenha o apoio pros seus braços, te dê um suporte bom pra coluna, pra que você não tenha nenhum problema como eu tive, né? E aí vou sofrer o resto da vida. E aí não tem jeito, tem que testar. Mesmo que você não queira as gamers, tudo bem, tem gente que não gosta mesmo porque não se adapta. Eu entendo isso. Eu mesmo, o Gabriel já tinha dele e eu não tinha comprado a minha. Eu tive que comprar uma que é um pouco menor, porque é mais adaptada pro meu tipo físico. A do Gabriel eu já não me sinto confortável. E a minha, eu já reformei também, já tenho há mais de 7 anos. Tava quase jogando fora, porque tava me fazendo mal também. E aí reformei, agora tá zeradinha. Então dá tranquilo para ficar muitas horas ali. O importante é não só a cadeira ser confortável, você tem um ambiente tranquilo, um ambiente silencioso, né, que dê para gravar vídeos de forma silenciosa. Olha só. Tá vendo? Olha. Tá, aqui nós temos um certo isolamento acústico, não precisa disso tudo para trabalhar, tá? Mas, por exemplo, um teclado que você se adapte bem. Depois de muitos anos, aderimos ao teclado mecânico. Nossa, é muito melhor, não volto realmente. pro outro, não. Gostei muito, viu? Mas aí vem as particularidades. A minha mão é muito pequenininha. E para usar o teclado mecânico que tem a tecla um pouquinho mais alta, eu precisei de um suporte. O mouse é a mesma coisa, né? Cada um aqui tem a sua preferência. Até porque o Gabriel é canhoto. Mas também fica mais confortável do que trabalhar simplesmente no notebook. E mantendo sempre tudo ergonomicamente, né? O braço apoiado, alinhado. Então, esses cuidados é extremamente importantes. Então, não pense que você vai encontrar o seu setup de primeira. É muito difícil, né? Porque você precisa colocar ele, usar durante bastante tempo, aí você vai ver se você se adapta ou não. No meu caso, o meu mouse, eu sou canhoto, tive muitos problemas com lesão, tendinite também, perdi a força nos dedos e coisa boba, né, que a gente já contou outras vezes aqui. Usava como o clique principal o dedo médio. E isso não é certo fazer porque isso dá muito problema. Então, uma ortopedista, depois de 12 anos já trabalhando, ela falou, inverte esse botão, você tem que usar o indicador. Ao invés de eu mudar a mão, né, porque muita gente, muito canhoto faz, usar na mão direita, eu continuei na esquerda e troquei o botão, o indicador. E realmente, depois de algumas semanas parou e eu nunca mais tive problema. E outra coisa que a gente utiliza aqui também é o apoio pro pé, viu? Pra mim é ótimo. Eu sou pequenininha, pra mim eu acostumei de uma forma que eu não consigo mais ficar sem também, não. Então isso ajuda na ergonomia também. Isso depende de cada um. Quem tem perna maior, menor, é questão de você adaptar ali a altura. Eu também uso, mas eu não consigo, por exemplo, usar durante todo o tempo. Eu uso durante um tempo, depois eu coloco o pé no chão, depois eu volto. Então isso me ajuda também a passar o dia ali de uma forma mais confortável. O importante, nesse caso da ergonomia, é ouvir o seu corpo. Se você passa muitas horas numa determinada posição e aquilo te incomoda, seja bem pouquinho, isso lá na frente pode gerar um problema mais grave. Então, ouça o corpo e faça as adaptações que você precisar fazer. Aí você pode estar pensando, nossa, mas isso é dica de produtividade? Claro que é. Ninguém é produtivo com dor, então precisa estar confortável, viu? Quem que consegue ser Quem que consegue ser produtivo deitado na cama de tempos em tempos porque está com um problema na coluna? Não tem como. Olha, o próximo, a gente já fez um vlog lá no início do canal, onde a gente explicou. E nós falamos sobre 5S. O 5S é extremamente importante, não só para escritório, produtividade, mas para a vida. E ele diz sobre como você manter um ambiente limpo, confortável e produtivo e sem interferências. Uma das regras do 5S que é muito boa, que eu adoro, você só pode ter à sua vista e à sua mão aquilo que você usa diariamente. O que não for, você deve guardar, com exceção, por exemplo, das coisas que são de enfeite, né? Aí você classifica, você usa aquilo recorrentemente, você guarda em algum lugar. Talvez na sua gavetinha. Numa gaveta. É algo que você usa uma vez por mês, tudo, bota naquele armário. Agora, se é aquela coisa que você vai usar uma vez por ano, guarda lá no final do armário, sabe? Naquele que fica quase inacessível. É lá que ele tem que estar. Ou joga fora. Ou joga fora. Essa é a regra básica do 5S. E aí manter o ambiente limpo, né? Limpo mesmo, sem muita poluição visual. Uhum. Isso aí ajuda muito, porque você
vai entrar no seu ambiente de trabalho todo dia, né? E aí todo dia você tem que se sentir bem. Isso ajuda na sua motivação. Pô, aqui tá bonitão, tá tudo confortável, não tem como não se sentir bem, né? No ambiente. Então, e às vezes a gente acende as luzinhas coloridas só para poder trabalhar assim nesse ambiente gostosinho que vocês estão vendo. Bom, agora acho que a gente pode dar uma dica mais prática, né? Bora. Tarefas repetitivas, o que a gente faz? Tudo que você pode, você automatiza. E nós temos exemplos aqui no canal de vídeos que nós mostramos isso. Pode ser até o Gulp, tá? Que está meio em desuso aí, mas muitas coisas você consegue fazer ainda com o Gulp. A gente já criou CLI aqui usando o Python. Mostramos como se faz isso. Você pode... Dá para criar CLI, na verdade, com PHP, com Node, com qualquer ferramenta aí que você estiver usando, dá para fazer. Agora, esse exemplo que nós utilizamos, que nós mostramos para vocês no vídeo, vamos deixar o card para vocês olharem, foi super legal, porque era uma automação que a gente precisava para gerar as thumbs do nosso canal e principalmente do compilado, que é o nosso podcast, que tinha um determinado padrão e que toda vez a gente precisava ir lá no Photoshop, mexer, abrir, blá, 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 blá. Então, a gente conseguiu automatizar tudo isso de uma forma muito simples, que ficou muito mais rápido. Automatizamos o Photoshop usando o Python. Outra coisa que nós temos aqui que parece bobeira, mas que pra gente é muito importante, toda vez que a gente termina de gravar um vídeo como esse que você está vendo, nós precisamos descarregar numa determinada pasta, num local organizado, para que a nossa editora consiga puxar os arquivos e tudo. Isso também está tudo automatizado. Tem alguns arquivos padrões que a gente baixa para usar como referência. Então, tudo isso está dentro de um CLI. Eu digo lá qual é o quadro que a gente está gravando, se é CDF Café, dicionário do programador, se é vlog, se é o compilado. E aí ele já cria essas pastas automaticamente, joga alguns arquivos lá e produtividade, né? É isso aí. Agora, é claro que nós podemos falar aí de automatizações mais complexas, né? Como essa aqui que nós apresentamos em conjunto com o pessoal da Red Hat para automatizar uma entrega contínua de seus projetos com Ansible. Mas a gente pode pensar em coisas mais simples, como a gente falou aqui no dia a dia. Mais uma dica importantíssima é você conseguir espremer ali, tirar o máximo da sua ideia, porque ela tem muitas funcionalidades que eu aposto que você não usa. E isso acontece até com a gente também, né? Eu duvido que eu use tudo que o VS Code, que é ideia, né? A gente já pode falar que é uma ideia. Eu duvido, eu não uso. O programador tem que conhecer bem as ferramentas que usa. E aí não tem dica melhor de produtividade do que essa, né? A gente tem um vídeo, por exemplo, que a gente mostra 5 truques do VS Code. Por exemplo, criação de arquivos e pastas de uma vez só, encontrar elementos, atributos, classes, funções. Isso ajuda muito realmente e com certeza isso vai te trazer muita produtividade. Um outro vídeo também que ajuda muito que a gente fez foi sobre teclas de atalho. Cara, teclas de atalho é vida. Aí até um dos motivos de eu só usar aquele teclado full, porque eu uso muito Shift Insert, Ctrl End, Ctrl Home, por isso eu preciso dessas teclas separadas. Aí é mania minha. Então a primeira coisa que você faz é estudar as teclas de atalho da sua IDE, para ser mais produtivo. Agora, sem dúvida, se a gente está falando de produtividade, a gente tem que falar também de inteligência artificial. As extensões para usar na IDE para inteligência artificial e o ChatGPT também, com certeza, ajudam muito na produtividade. Ajudam muito não, ajudam deveras na produtividade, Gabriel. E o nosso canal está recheado com esses vídeos. A gente fez, inclusive, um teste com quase 1 hora com extensões concorrentes do GitHub Copilot para ver como é que eles se saíam gerando código. Vale a pena ver esse vídeo. Bom, e assim como tem as extensões para IDE, também tem extensões para o navegador, né? Para você que trabalha com desenvolvimento web, também é importantíssimo, deveras importante que você as conheça. Tem vídeo também, não tem? Tem vídeo no canal. Agora, parece trivial, mas quando a gente fala de programação, a gente fala de resolver problemas. Então, você precisa conhecer profundamente o problema que você está resolvendo. Conseguir pegar esse problema, dividir esse problema em pequenos problemas, isso sim dá uma sensação de produtividade. Porque quando você tenta resolver um problemão de uma vez só, a sensação é que você fica completamente perdido. Dá aquela sensação que você está na areia movediça, né? Que conforme mais você programa, mais você se enterra no problema. Então tem que tomar cuidado com isso, por isso que dividir em problemas pequenos é muito mais eficiente, te dá aquela sensação de prazer, aquela dopamina de resolver aquele problema. E sabe como que você começa a dividir o problema? Usando testes. Você precisa criar testes no seu código. E aí sim você cria o seu teste, você vai e desenvolve aquela funcionalidade para responder aquele teste. Isso é uma forma da gente conhecer melhor o nosso código e ir criando a solução a partir dos testes. E claro que também
você ter vários ambientes também de teste. Não adianta fazer teste e jogar tudo na main, na produção e dar algum problema lá. Então, o ideal é você também ter uma réplica dos seus ambientes, seja de teste, seja de staging e, finalmente, de produção. Agora, às vezes, destrinchar esse problema é um pouco mais complicado, né? Tem problemas que são gigantes. Aí a gente aconselha, talvez, você partir por um fluxograma, que, poxa, se você é da área de programação, tem certeza que, mesmo que esteja começando, já conhece, e ajuda realmente a você ter ali um mapa do que está acontecendo e do que deve ser feito. Muitos usam mapa mental também, né? Também ajuda. Ajuda. Então, muitas pessoas têm uma certa dificuldade de transpor a ideia direto para o código. Então, você pode usar um intermediário ali, que pode ser um fluxograma, pode ser um diagrama mesmo, e também mapa mental. O que lhe convier e o que te ajudar a resolver o problema. E aquela dica que parece que todo mundo sabe, mas que todo mundo cai nela. Não perca tempo com coisas que não são importantes. Então, por exemplo, aquela atualização do Windows, que eu sei que às vezes ela pega de surpresa, do nada, o seu Windows precisa ser reiniciado, e você fica lá mas olhando. Agora dá para agendar a atualização. Melhorou um pouco, né? Mas, por exemplo, eu sei que a gente, como programador, perde muito tempo atualizando libs, compatibilizando ali as bibliotecas e os códigos. Isso também gera um tempo gigante. Então, o que a gente conseguir mitigar disso ajuda também lá na frente. Evitar problemas lá na frente. E a gente tem que lembrar o seguinte, assim, resumindo, na nossa vida, na programação e na vida, só existem 3 tipos de tarefas. Existe a importante, a urgente e a corriqueira. E na grande parte do tempo, do seu tempo, que é escasso, nosso tempo aqui na Terra é escasso, a gente precisa estar fazendo as tarefas importantes. Se você ficar o tempo inteiro fazendo só a corriqueira, aquela rapidinha assim... A corriqueira é aquela que a gente gosta de procrastinar com ela, né? Porque às vezes ela é mais tranquila de se fazer, é mais prazerosa, dá aquela dopamina a mais pra gente. Então a gente fica ali na corriqueira e vai deixando a importante que acaba virando urgente. Pois é. Então a urgente também é um problemaço. Se você só tem tarefa urgente, então tem um problema que você tem que resolver primeiro. A partir do momento que a gente começar a só resolver, pelo menos no 70% do tempo, as importantes, com certeza você vai se sentir muito mais produtivo. Olha, eu colocaria até aqui como um conteúdo complementar a esse vídeo, com tudo que nós falamos aqui até o momento, um outro vídeo que nós fizemos, dando uma certa bronca, né, Gabriel? E o pessoal gostou de levar aquele puxão de orelha. Porque a gente fala também de produtividade, mas a gente fala de muita procrastinação, as pessoas perdendo tempo com coisas que realmente não têm muita importância. Espero que algumas dessas dicas que a gente deu aqui te ajudem de certa forma. Eu tenho certeza que você já conhecia a maioria delas, né? Acho que não era novidade nenhuma. Tudo bem, pode ser que uma determinada extensão, que alguma coisa que a gente tenha falado que tenha te dado aquele tino, né? Putz, usar 2 monitores, dividir a tela em 3, usar os desktops. Mas o restante, eu duvido que tenha sido muita novidade, viu? Mas não tem jeito. É preciso, de vez em quando, ouvir essas coisas. A gente precisa ouvir. Exatamente, no dia a dia, a gente se perde e acaba caindo nos mesmos erros. E, às vezes, um simples vídeo, um podcast, alguém que você escuta falando daquilo, te acende aquela luzinha e você pensa, caramba, é mesmo, olha, voltei nesse pedaço, preciso ajustar isso daí. Então, esse é o gancho para você dar um like no vídeo, para você compartilhar, obviamente, e colocar também no seu assistir mais tarde no YouTube, porque o YouTube vai voltar a te recomendar, e aí você vai voltar aqui no vídeo e vai falar, caramba, será que eu estou aplicando isso ou não? Né? Achei que eu ia fazer, mas eu já parei. Né? O que você pode fazer também é o seguinte, daqui a 3 meses, compromisso nosso, você vai começar a aplicar essas dicas, não só a do outro vídeo, né, mas desses vídeos aqui também, e depois você volta aqui e comenta para dizer se melhorou ou não melhorou a sua produtividade. Bom, então temos um compromisso firmado até daqui a 3 meses nos comentários, mas muito antes disso a gente volta aqui com outro vídeo, claro, né? Com certeza. Espero que você tenha curtido e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.